Venezuela. Um país, duas histórias. Nos últimos anos, a Venezuela viveu uma das histórias mais intensas da América Latina. Tudo começou em 1998, com a ascensão de Hugo Chávez e sua Revolução Bolivariana, que prometia transformar a política e dar voz às camadas populares. Mas após sua morte em 2013, o país entrou em uma nova fase sob o comando de Nicolás Maduro. Entre crises econômicas, hiperinflação e forte contestação internacional, Maduro conseguiu se manter no poder até hoje, apoiado por alianças militares e externas. Uma trajetória marcada por divisões profundas e que mudou radicalmente o cotidiano dos venezuelanos. E é sobre essa jornada que vamos falar agora. Nos anos 1980 e 1990, a Venezuela enfrentava forte crise econômica, marcada por inflação, desigualdade e descrédito nos partidos tradicionais. O episódio do Caracaço em 1989, com protestos violentamente reprimidos, mostrou o descontentamento popular. Em 1992, o então tenente-coronel Hugo Chávez liderou uma tentativa de golpe militar contra o governo de Carlos Andrés Pérez. O golpe fracassou, mas Chávez ganhou notoriedade como figura de oposição. Com discurso contra a corrupção e em defesa dos pobres, Chávez venceu as eleições presidenciais em 1998. Em 1999, convocou uma nova constituição, criando a República Bolivariana da Venezuela e ampliando o poder presidencial. Permaneceu no poder até sua morte em 2013, sustentado por altos preços do petróleo, programas sociais e forte apoio popular, apesar de crises políticas e tentativas de golpe contra ele. Durante os anos de Hugo Chávez, 1999 a 2013, a Venezuela viveu um período de relativa prosperidade, especialmente quando os preços do petróleo estavam altos. O governo financiava programas sociais com a renda petrolífera, como missões bolivarianas, que ofereciam educação, saúde e moradia. Muitos venezuelanos tinham acesso a bens de consumo importados, e viajar para o exterior era mais acessível. A pobreza caiu significativamente nos primeiros anos, e havia uma sensação de ascensão social para parte da população. Supermercados eram abastecidos, e embora houvesse problemas de inflação, a escassez não era tão severa. O povo participava de programas de alfabetização e universidades populares, ampliando o acesso à educação. A polarização política já existia, mas ainda havia esperança de que o projeto bolivariano trouxesse justiça social. O orgulho nacional estava em alta, com Chávez promovendo uma identidade de resistência ao imperialismo. Festas populares, esportes e manifestações culturais eram incentivados pelo Estado. A sensação era de que o petróleo sustentava uma vida relativamente estável, apesar das tensões políticas. Chávez, já doente, indicou Nicolás Maduro, então vice-presidente, como seu sucessor político. Após a morte de Chávez em março de 2013, Maduro venceu eleições apertadas contra Henrique Capriles. Maduro herdou um país dependente do petróleo. Com a queda dos preços internacionais, a economia entrou em colapso, gerando hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, e uma crise humanitária. Desde 2014, protestos massivos desafiaram seu governo. Em 2019, o opositor Juan Guaidó chegou a se declarar presidente interino, reconhecido por vários países, mas Maduro manteve o controle interno graças ao apoio das Forças Armadas e aliados internacionais como Rússia e China. Maduro manteve influência sobre o Tribunal Supremo de Justiça e o Conselho Nacional Eleitoral, garantindo vitórias eleitorais contestadas pela oposição. As Forças Armadas permaneceram leais, sendo recompensadas com privilégios e participação em setores econômicos estratégicos. O governo reprimiu protestos, prendeu opositores e restringiu a liberdade de imprensa, dificultando a mobilização contra ele. Apesar de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, Maduro manteve apoio de países como Rússia, China, Irã e Turquia, que ajudaram a sustentar o regime. Mesmo com a crise humanitária e o êxodo de milhões de venezuelanos, Maduro conseguiu se manter no poder até 2026, consolidando um regime autoritário e altamente contestado. A queda dos preços do petróleo e má gestão econômica levaram à hiperinflação e ao colapso do poder de compra.
Salários perderam valor rapidamente. Muitos trabalhadores passaram a depender de remessas enviadas por familiares no exterior. Escassez de alimentos, remédios e produtos básicos tornou-se rotina. Filas enormes em supermercados e farmácias passaram a fazer parte da vida diária. A insegurança alimentar aumentou. Famílias passaram a reduzir refeições ou recorrer a programas de ajuda internacional. O transporte público deteriorou-se, e a falta de combustível afetou até mesmo regiões produtoras de petróleo. Milhões de venezuelanos emigraram, gerando uma das maiores diásporas da América Latina. Quem ficou enfrentou cortes de energia, falta de água e precarização dos serviços públicos. O ambiente social tornou-se marcado pela repressão política e pela censura. A polarização se intensificou. Parte da população ainda apoia Maduro, enquanto outra luta por mudanças. A vida cultural e festiva foi impactada pela crise. Muitas tradições populares perderam força diante das dificuldades econômicas. A esperança de ascensão social deu lugar à sobrevivência diária. Nicolás Maduro foi capturado por forças norte-americanas em janeiro de 2026, após anos de tensões entre Venezuela e Estados Unidos. Essa prisão abriu uma crise geopolítica inédita na América do Sul. Hoje, a Venezuela vive um cenário de incerteza, marcado por instabilidade política, presença militar estrangeira e a esperança de reconstrução nacional. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos marca um divisor de águas na história contemporânea da Venezuela. O país enfrenta hoje um futuro incerto, dividido entre a instabilidade imediata e a esperança de dias melhores. A reconstrução dependerá da capacidade de unir forças internas e externas em torno de um projeto que devolva dignidade e prosperidade ao povo venezuelano.